Pronto, galera. Então, a partir desse momento, nós iniciamos, né, a nossa palestra de conhecer essa ferramenta incrível que é o Power BI, que é uma ferramenta de business. Já já eu ligo minha câmera, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês um slide da apresentação para vocês me conhecerem melhor e assim a gente continuar aí a nossa troca de conhecimento, né, para ser mais fluida. Deixa eu abrir aqui pela janela mesmo, que é melhor, né? Beleza, galera? Boa noite para todo mundo de novo, né? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fabiano Braga, né? Aí tá, deixa eu só deixar aqui em modo de apresentação para aparecer melhor para vocês. Vocês estão vendo aí a minha tela? Só me confirme, por favor. Sim, mas ainda não está em modo de apresentação para a gente. Ainda não, né? Peraí. Acho que lá embaixo, no cantinho direito, deve ter o modo de apresentação. É porque como eu estou com duas telas, ele vai para outra tela, o modo de apresentação. Então deixa eu parar de compartilhar aqui e compartilhar outra tela, que aí quando for o modo de apresentação ele vai para lá. Aqui, compartilhar. Agora sim. Agora, tá no modo de apresentação para vocês? Não, eu tô vendo a sua câmera do Meet. Aí, galera, já já vai dar certo. Agora eu acho que sim, né? Show, agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Questão aqui de 2 monitores que eu estou usando, mas deu certo. Beleza, galera. Bem, meu nome é Fabiano Braga, repetindo aí para vocês, tá? A minha base de formação é em gestão de negócios, né? Eu sou administrador de formação. Também especializei na área de projetos, gerenciamento de projetos e processos. E fui conhecendo o BI desde 2020. Então, quando eu comecei a conhecer BI, que não só é a ferramenta Power BI, tá? Vocês vão ver isso agora na nossa palestra. Então, eu comecei a me aprofundar mais nessa área de análise de dados. Então, hoje eu sou especialista em BI, estou como supervisor de dados aí na empresa Naturago, no Grupo Teles, tá? Também tenho, para quem é analista de dados, supervisor de dados, atua nessa área, logicamente ele tem que ter conhecimento de ETL, DAX, SQL, essas linguagens de dados que a gente vai já dar uma pincelada por cima, tá? Também sou especialista na área de S&OP, que é uma área muito voltada para gestão de insumos, cadeia de suprimento, vendas, produção, certo? Então, eu atuava nessa área na Naturaba focado em análise de dados. Também tenho experiência em orçamentos, custos, tá? Também tenho especialização na área de desenvolvimento de aplicativos, então eu já desenvolvo aplicativo em plataformas da AppSheet, por exemplo, que é do Google, e Power Apps, que é da Microsoft, que é a mais conhecida, né? Lembrando que aplicativos low code, né, que são aqueles aplicativos que nós usamos poucos códigos para poder gerar um app e assim, né, ou para a área pessoal ou para de negócios, por aí vai. E também sou estudante de engenharia atualmente na Unifanol, tá? Então, essa área de dados, eu sou bem especialista mesmo, eu acho que, assim,
aprofundando mesmo em 2021, né? Então, atuava muito na área administrativa e olhando para a área de dados para poder entregar as minhas demandas, né? Mas depois, quando eu comecei a ver que essa área estava crescendo no mercado, eu comecei a me especializar e hoje eu sou focado só em análise de dados, com Power BI e com aplicativos como vocês já viram aí. Aqui está meu LinkedIn, para quem quiser aí apontar a câmera do celular e já acessar o meu LinkedIn. Lá eu estou sempre postando novidades de BI, sempre análises novas envolvendo os DAX, linguagem M, tá? E aqui também está meu WhatsApp, tá, galera? Quem quiser depois dessa palestra tirar alguma dúvida de algum projeto que vocês estão fazendo, se eu puder ajudar, eu sou muito solícito nessa área, tá? Beleza. Tem alguma coisa a falar ou a gente já pode começar? Pode começar, viu? Beleza. Então, galera, ó, deixa eu passar aqui esse slide para a gente já iniciar. Tenho que abrir aqui. Beleza. Então, essa nossa palestra é 1 hora de duração, né? Isso. Isso, 1 hora de duração, então a gente vai ter que ser bem rápido, mas eu quero que vocês anotem as perguntas, vão pondo aí no chat, que eu vou dar já uma olhada e vou respondendo para vocês, tá? Mas para a gente não perder mais tempo, porque o BI, assim, ele é uma ferramenta que ele requer muito conhecimento e muito tempo para você se aprofundar e entendê-la, tá? Então, a gente, nessa palestra, vai só dar uma pincelada mesmo, mas que vai ser de grande valia para nós, tá? Então, é uma palestra de conhecendo mesmo a ferramenta. O que é que nós vamos apresentar hoje? Vamos apresentar a ferramenta de Power BI, tá? Vamos entender como é que ela funciona, quais são os pré-requisitos, as premissas para ela te entregar um relatório, um dashboard, e depois nós vamos também olhar a ferramenta em si. Eu vou abrir aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês baixam, como é que vocês baixam a ferramenta, né, qual a melhor opção para baixar e instalar, e vamos navegar nela também. Vou mostrar também alguns projetos que nós já fizemos, né, projetos prontos, que através de um curso básico você já consegue entregar um projeto de BI, certo? E é uma ferramenta, assim como os aplicativos que a gente desenvolve, né, é uma ferramenta low code, então você não precisa ter conhecimento de programação para entendê-la. Então, muita gente que começa o curso com a gente de Power BI já pergunta se precisa ter conhecimento de Excel, mas não precisa. O Power BI é uma ferramenta aquém do Excel, tá? Então, beleza. Antes da gente falar da ferramenta em si de Power BI, eu queria passar para vocês que o Power BI ele é uma ferramenta de BI. Então, mas o que é BI? Né? Business Intelligence, que para traduzindo para o português, ao pé da letra, quer dizer inteligência de negócio. Então, esse BI ele é um conjunto de ferramentas que ele pode coletar dados, pegar esses dados brutos, transformá-los eles em informação e disponibilizar ele para você pegar aqueles dados, olhar uma informação e tomar uma decisão. E hoje, as empresas estão muito focadas na área de BI. Então, para todo canto que você olha, as empresas têm um BI que pega todos aqueles dados brutos que você recebe no sistema, né, no RP. Quem trabalha aqui hoje na área já administrativa, sei lá, na área de logística, na área mesmo de gestão da empresa, conhece o RP, né, que é aquele sistema que você vai, sei lá, faturando nota, lançando pedido, nota fiscal. Todos aqueles dados que você está lançando naquele sistema, eles vão com uma base de dados enorme. Só que lá está tudo misturado, tudo bagunçado. E o que é que o BI faz? Ele pega esses dados e transforma em informação para você tomar decisão. Para saber, por exemplo, quantas notas foram emitidas, qual foi o faturamento da empresa, qual foi o mês que teve mais faturamento, menor faturamento, por que daquilo ali, quais são os vendedores e por aí vai, sabe? São várias informações que a gente consegue extrair através de BI. Então, Business Intelligence é isso, é pegar esses dados brutos e transformar em informações valiosas para a empresa tomar decisão, tá? E o Power BI, ele é uma ferramenta que você consegue extrair esses dados, que você consegue entregar um BI, né? Uma inteligência de negócios. Então, muita gente que começa a aprender Power BI, ele já quer pegar a ferramenta, pegar os dados e transformar aquilo ali no dashboard, bonitinho, com informação. Mas o que a gente tem que aprender primeiro é o conceito, né?
Por exemplo, nós acabamos de falar que business inteligente é inteligência de negócio. Então, antes da gente aprender um pouco a ferramenta, a gente tem que entender o negócio para assim entregar um BI, né, um dashboard de valor, que entregue realmente uma informação valiosa para a empresa, tá? Então, estou resumindo, tá, galera? Eu não estou lendo muito aqui os slides, não, mas a gente pode disponibilizar depois os slides para quem quiser aí depois dar uma estudada, dar uma lida. Mas Power BI é isso, é uma ferramenta que ele vai pegar os teus dados e transformar em informação, né? É uma ferramenta de BI. Beleza? Ó, eu resolvi deixar esse slide para vocês aqui, eu estava fazendo agora e coloquei esse slide, inclusive esses prints que vocês estão vendo aí embaixo, são prints tirados agora do meu LinkedIn, né? Então, que eu queria mostrar para vocês a importância dessa ferramenta hoje no mercado de trabalho. Ela é uma ferramenta essencial que, digamos assim, eu olhando para o que eu analiso diariamente, eu digo que mais de 80% das vagas hoje no mercado, elas estão pedindo Power BI, que você tenha conhecimento em Power BI nessa ferramenta. Às vezes um conhecimento ou que você tem experiência. Se você pegar uma vaga de assistente administrativo para a área de gestão, ela pede que você tenha conhecimento em Power BI. E eu vejo muitas vagas aqui no meu LinkedIn. Mas o que importa para a gente, para quem quer seguir nessa área de BI, de análise de dados, são essas aqui que eu postei para vocês aqui, ó. São essas vagas voltadas mesmo para BI. Por exemplo, analista de BI, consultor de BI, né? Analista de dados, que também é voltada para a de BI, ó. Então, todas essas vagas aqui, galera, pagam muito bem. Então, eu tenho eu mesmo como exemplo. Então, eu atuava na área de logística, como analista de logística, e depois eu passei para a área de BI mesmo, análise de dados, e hoje eu estou ganhando mais do que o triplo do que eu ganhava na área de logística. E um aluno meu, do curso de BI, agora recente, acho que foi dessa turma passada, antepassada, ele era, veja bem, era coordenador de BI, né, aqui em Fortaleza, de BI não, desculpa, coordenador de TST, né, que é Segurança do Trabalho. Então, ele tomava conta de 3 empresas, né, coordenador, ganhava mais ou menos R$ 5.000, 5 mil alguma coisa aqui, e ele fez o curso com a gente e surgiu uma vaga para ele ser analista de BI na Bahia, ganhando R$ 15.000. Então, ele saiu de 5 para 15, triplicou também o salário dele. E, tipo assim, não precisou muito, né? Porque o que a gente vai aprender a analisar é no dia a dia, né? Você tem que entender a ferramenta, entender como é que você chega para entregar valor para a empresa através da ferramenta, e depois disso é no dia a dia mesmo, certo? Então, quis deixar esse slide aí para vocês notarem a importância dessa ferramenta hoje no mercado, né? Todo mundo está exigindo, toda empresa quer, e, tipo assim, é muito procurado. Se você vê lá no LinkedIn, para quem tem aí, você vê vaga lá, tem vaga que pedindo analista de BI já há muito tempo, e não encontra porque são profissionais que os bons as empresas pegam, e até aqueles que não são tão bons, digamos assim, né, que ainda estão caminhando nessa área, eles já estão trabalhando. Então, são vagas escassas e vocês hoje podem tomar a decisão de entrar nessa área e entrar nessas vagas aí, ó. Beleza? O Power BI, ele tem essas principais funcionalidades e recursos, certo? Primeiro, a gente tem a questão de conectividade, né? Tudo começa lá no Power BI quando você está extraindo os dados. Como eu falei para vocês, a gente está falando muito rápido, mas eu vou voltando sempre que eu for lembrando, tá? De como é que o Power BI funciona. Eu falei para vocês que lá tem um sistema ERP, né, da empresa, e as pessoas que estão usando aquele sistema, estão lançando notas fiscais, estão faturando, estão gerando pedido, todos aqueles dados, eles vão lá para um acaba chamado banco de dados, né? São chamados um sistema OLTP. Não vamos entrar muito nesse mérito aí, tá? Mas esses dados eles vão para algum lugar. Então, essa conectividade aqui, ó, que vocês estão vendo, que é esse número 1 aqui, o que é que ele trata? Ele trata de pegar esses dados que estão lá no banco, ou estão no arquivo de Excel, ou no arquivo de CSV, de qualquer lugar possível. Quando a gente estiver olhando aqui a ferramenta, vocês vão ver que essa conectividade aqui, ó, ela permite permite que o BI se conecte com inúmeras bases de dados. Você pode pegar um arquivo que está lá na web, pode pegar uma página da web e utilizar aqueles dados que estão na página da web para fazer os seus dashboards, né? Pode pegar informações que vêm do Instagram,
Facebook, de qualquer outra rede social e tratar ele e entregar informações de valor, certo? Então, essa conectividade aqui, ó, é esse passo, de você pegar os dados e trazer para dentro do Power BI. A gente tem também a parte de modelagem de dados. Não vamos entrar muito a fundo nisso aqui, tá, galera? Mas só explicando assim para vocês que lá no BI, depois que você traz os dados, você tem que pegar todas as que, por exemplo, se eu trouxer um dado lá do banco, né, são dados do sistema RP, eu posso pegar também uma planilha de Excel que está em outro canto, posso pegar um dado que está lá na nuvem, no Google Sheets ou no SharePoint, né, da própria Microsoft, ou um arquivo lá que está na web. Então, eu posso pegar essas informações, trazer para dentro do meu Power BI. Beleza, eu tenho vários dados, várias planilhas lá dentro, tá? A partir delas, eu tenho que fazer essa modelagem de dados aqui, ó. E o que é essa modelagem de dados? É eu pegar essas informações e conectá-las para que, na hora de eu estar fazendo a minha visualização, ou seja, os meus dashboards, eu consigo deixar com que eles sejam dinâmicos, tá bom? Para quem já conhece a ferramenta de Power BI, o que eu estou falando está fazendo sentido, né? Mas para quem não conhece, pode ser que aí esteja um pouquinho voando, né? Mas é assim mesmo. Quando a gente estiver olhando a ferramenta mesmo, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui, certo? Beleza, ó. Então eu me conectei com os dados, eu trouxe lá de algum lugar os meus dados, as minhas planilhas, as minhas bases, tá? Modelei ele, eu fiz o relacionamento entre as tabelas, eu gerei os meus dashboards e aqui na visualização. Antes disso, a gente tem um processo chamado de cálculos DAX, tá? Onde eu faço os meus cálculos para jogar na visualização aqui e depois eu faço o meu compartilhamento dessa informação. Esse compartilhamento, ele é uma peça fundamental nas empresas. O que acontece? Eu estou desenvolvendo aqui o meu Power BI na minha máquina, tá? Desenvolvi, fiz os meus dashboards, tá tudo legal, tudo bacana, tá trazendo informação de valor para a empresa, e eu posso fazer esse compartilhamento, pegar esse meu arquivo, levar lá para a nuvem da Microsoft, que nós chamamos de Power BI Serviço, né, ou Microsoft Fabric, e de lá eu posso compartilhar com qualquer pessoa que eu quiser, até com o mundo todo. Então, eu posso fazer um relatório, por exemplo, de IPVA aqui do Ceará e compartilhar com o Ceará todinho, para todo mundo ver como é que está o IPVA atualmente, quanto é que está o valor do IPVA no carro dele e assim por diante. Onde é que eu pego esses dados? Lá no site da Cefaz, né? Posso ir lá na nuvem, no meu Power BI, pegar os dados da Cefaz, trazer para o Power BI e fazer os dashboards e disponibilizar para quem quiser. No ambiente corporativo, é fundamental. Por quê? Porque se eu desenvolvo um BI em análise de dados para a área de logística, por exemplo, várias pessoas da logística vão acessar, né? O gestor, um analista, um cara da operação, vai saber como é que está, né, as informações de logística. Então, eu compartilho com essas pessoas. O BI que eu fiz está sendo usado por várias pessoas de diversas áreas, beleza? Partindo aqui para a parte de visualização de dados e criação de dashboard, que é uma parte, digamos assim, é como se fosse o açúcar do negócio, né? A parte mais boa de se fazer, melhor de se fazer, mais dinâmica. Então, a gente tem os dashboards, que nada mais é do que visuais que a gente joga na tela, e esses visuais a gente joga as informações para poder trazer valor, para poder dizer assim, ó, como é que está o meu faturamento hoje? Como é que está o meu faturamento ao longo do tempo? Então, eu tenho os visuais que eu posso jogar lá e entregar essas informações, tá? Posso gerar relatório, tá? Para poder fazer diversas análises. E essas visualizações que eu gero aqui, ó, nesses dashboards, nesses relatórios, eles são todas interativas. Interativas quer dizer o quê? Ó? Se eu clicar numa colunazinha dessa aqui, vamos supor que isso aqui seja do mês, né? Eu clicar no mês, todo o meu dashboard ele pode ser filtrado por onde eu estou clicando. Então, o Power BI também é totalmente interativo, tá? Como eu falei para vocês, né? Só focar mais um pouquinho aqui antes da gente entrar na ferramenta, a importância das diferentes fontes de dados que eu posso me conectar, tá? Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, ó, do lado, tá? Eu tenho aqui o meu Power BI, ó, o meu desktop que eu estou fazendo, e ele está se conectando com diversas fontes de dados aqui, ó. Estou me conectando com um banco de dados aqui, eu estou me conectando aqui com, sei lá, com a nuvem, eu estou conectando aqui com
um outro banco de dados, seja um Oracle, um SQL Server, eu posso me conectar com vários bancos de dados, trazer essas informações aqui para dentro do meu Power BI, ó, e gerar esses relatórios, certo? Então, banco de dados, que é a fonte, digamos assim, principal nas empresas hoje, né? Ele se conecta. Que deu exemplo de SQL Server, o MySQL, o Oracle, mas tem várias outras bases de dados que eu possa me conectar, tá, galera? São inúmeros bancos de dados. Eu acho que tem todos dentro do Power BI. E quando surge o banco de dados novo, né, que não é comum, ele automaticamente, o pessoal da Microsoft já faz esse conector para se conectar com esse banco de dados novo. Eu posso me conectar com planilhas, que é o mais comum, né? Quando a gente está começando a trabalhar com a ferramenta, e vocês vão ver como é que isso funciona, tá? Eu posso trabalhar com planilhas de Excel, CSV, tá? Eu posso pegar dados de nuvem, né? Como eu já expliquei para vocês, e vários outros arquivos como JSON, TXT, PDF. Eu posso pegar é, esse arquivo JSON aqui é um arquivo mais de linguagem de programação, né? Depois que é gerado, mas eu posso pegar vários tipos de arquivos também e trazer para dentro do meu Power BI. Outro tipo de arquivo comum que a gente pega muito é arquivo de XML de nota, né? Que é aquele chave enorme que lá dentro tem várias informações que eu trago para dentro do Power BI e consigo ter as informações das notas fiscais. Beleza? Hoje a gente consegue fazer várias análises dentro do Power BI, tá? Mas ele fornece muito análises avançadas. Quando a gente começa a entender a ferramenta, você quer criar os dashboards, né? E ali é o princípio de tudo. É você criar esses visuais aqui, ó. Mas depois que a gente começa a entender o negócio, entender o valor que essa ferramenta tem para as empresas, a gente tem que pensar em análises avançadas de BI, tá? E essas análises avançadas é entregar realmente informações que vão deixar o teu negócio, a tua empresa, à frente dos outros. Então, só um exemplo aqui básico de como as empresas podem sair na frente tendo uma ferramenta de BI para analisar os seus dados, tá? Você está analisando dados de concorrência para poder lançar um novo produto, sei lá. Então, você vai pegar o seu histórico aqui no teu BI, todas essas análises aqui, e se você ter essa informação já na hora, on time, né, você consegue sair na frente das empresas que vai poder, sei lá, não, vou ter que pegar e ir lá no meu RP, baixar minha planilha, vou fazer uma tabela dinâmica, vou pegar essa tabela dinâmica, vou compilar mais dados, vou trazer dados de outro canto, vou compilar e daí eu vou entregar para o meu gestor para ele tomar uma decisão. Mas se a gente tem um Power BI já feito e ele atualizar automaticamente, a gente vai ver como é que isso funciona. O meu diretor, o meu gestor, né, a empresa, ela já tem essa informação no time, na hora. Ela pode sempre estar saindo na frente. Essas aqui são as dicas para as melhores práticas de utilização da ferramenta, tá? Então, a gente tem que definir metas claras. Quando eu digo aqui definir meta clara, a primeira parte que me vem à cabeça é entender o negócio, como eu falei para vocês, né? Como é que eu vou definir alguma meta para o meu negócio se eu não entendo como é que ele funciona? Então, primeiramente, a gente entende o negócio, define as metas e aí começa a abrir a ferramenta para poder trabalhar. Limpeza de dados é um passo importante dentro do Power BI, porque, por exemplo, eu posso pegar planilhas de Excel ou arquivo de XML, por exemplo, que tem imagem lá, que tenha logo, que tenha várias informações que para mim não vão ser importantes. Então, essa limpeza de dados é tirar essas informações irrelevantes, esses dados irrelevantes, e deixar no padrão que o Power BI aceite, tá? A gente vai ver também um pouquinho como é que a gente faz essa limpeza, né? Que aqui dentro é que está a ETL, né? A extração e transformação de dados, beleza? E a criação de visuais eficazes, né? A gente vai ver também um pouquinho, né? E quem for fazer o curso de análise de dados e BI, vocês vão ver que tem um camarada importantíssimo em qualquer análise de dados, ou qualquer desenvolvimento, né? Develop. A gente tem um camarada chamado de storytelling. É a gente entregar a nossa informação que seja relevante para o nosso cliente, para o nosso negócio. Para que ele bata o olho e ele saiba o que, que ele está vendo, o que, que ele está entendendo ali daquele dashboard, né? Que é o nosso caso. Beleza? Tendências do Power BI no momento. Né? O Power BI ele é uma ferramenta que veio lá de 2015, 2014 para 2015, mas ele evoluiu muito nos anos de 2018 para frente, né? Principalmente agora de 2020, nessa época de 2020 até agora. E, galera, é uma ferramenta que está sempre inovando, está sempre se atualizando. Para vocês terem ideia, a ferramenta de BI, né,
A ferramenta em si, ela tem atualizações mensalmente, às vezes até 2 vezes por mês ela tem atualização. Então, sempre está trazendo coisa nova, sempre está trazendo informações que são importantes para o desenvolvedor, né? Para o usuário. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Hoje a gente já tem IA dentro do Power BI, né? Através da ferramenta Copilot. Então, a gente consegue trazer lá dentro do Power BI e utilizar o Copilot para trazer informações, automação de tarefas e até ajudar a aprimorar insights, certo? Análise de dados em tempo real, né? Hoje o Power BI, ele consegue estar atualizando os seus dados dinamicamente, tipo assim, 8 vezes por dia. Então, você pode cadastrar lá para ele estar sempre atualizando. Mas já tem uma maneira que é através de input de dados para você trazer essa informação aqui em tempo real. Tá? Então, a gente pega os dados que está lá no teu RP, entrando a todo momento, trazendo ele em tempo real para dentro do Power BI e dando lá como é que está, por exemplo, eu sempre falo em faturamento, né? Mas eu falo que é fácil para a galera entender. Como é que está o meu faturamento? Como é que ele está aumentando? Qual o tempo de aumento do meu faturamento? Né? Quem é que está vendendo mais? Que informações lá que o pessoal do comercial utiliza muito. Beleza? E o mobile, né? Então, hoje, lá dentro da ferramenta, vocês vão ver que tem uma parte lá que a gente consegue entregar um BI para a área de mobile. Não é muito... Está melhorando, começou agora, né? Então, não é muito usual, eu pelo menos não utilizo, mas você vê que essa também é uma possibilidade. Beleza? E agora, eu queria já entrar aqui com vocês e mostrar na prática a ferramenta, tá? Primeiro eu vou mostrar como é que funciona o Power BI depois que a gente termina o relatório, e depois a gente vai abrir um Power BI do zero e vou mostrar passo a passo, vou mostrar lá como é que são as configurações dessa ferramenta, como é que você configura, como é que você instala e toda a parte mais lá de exibição de relatório. Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora aqui escura, né? Ou não estão vendo mais nada? Não estamos vendo nada. Pronto, beleza. Então, eu vou abrir aqui primeiro o meu Power BI, isso para mostrar para vocês. Aí eu compartilho aqui. Professor, essa ferramenta ela é gratuita? A gente consegue baixar ela ou ela é online mesmo? Pronto, boa pergunta. É uma ferramenta totalmente gratuita, né? Mas o Power BI ele tem uma diferença que tem uma parte paga, mas não é a ferramenta em si. A ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é aquela que a gente instala no nosso desktop para poder desenvolver, ela é gratuita. O que eu pago no Power BI? É a parte de compartilhamento. Mas se eu tenho uma ferramenta gratuita, eu tenho uma conta gratuita no Power BI, eu também posso compartilhar, só que de outra maneira. Eu vou já explicar a diferença para vocês, qual é a diferença de eu pagar e qual é a diferença de eu usar sem pagar, tá? Deixa eu entrar aqui no... Aí. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Que é a tela da internet aqui, da conta da Microsoft. Ó, eu entrei aqui, ó, nessa guia aqui, que é do Power BI Serviço. A gente vai entender mais um pouquinho sobre ela depois que a gente entender como é que funciona a ferramenta, tá? Mas eu vou entrar aqui para vocês verem, ó, que aqui é onde está todos os meus relatórios que eu criei e dashboard para poder entregar informação, né? Só pegar aqui o meu Authenticator. Ó, esse ambiente aqui, galera, que vocês estão vendo, é um ambiente que comumente nós chamamos de Power BI Serviço, tá? Então, toda vida que eu desenvolvo um relatório no meu desktop, quando eu faço aquela parte que nós vimos lá de compartilhamento, né? Quando eu compartilho aquela informação,
ela vem aqui, ó, para dentro do nosso Power BI serviço, tá? E aqui é onde eu vejo todos os relatórios que eu publiquei, ou seja, que eu quis compartilhar com alguém, né? E daqui eu consigo analisar todos esses dashboards, tá? Então, deixa eu pegar um para vocês aqui, ó, por exemplo. Como é que funciona depois que eu termino, né, o meu relatório? Depois que eu publico, eu compartilho com as partes que querem usar. Deixa eu pegar um que, pelo menos um que já está mais atual. Vou pegar esse aqui, que eu não sei como é que tá ele, mas vamos lá. Porque tem vários aqui e eu não acesso muito essa área. Pronto. Deixa eu só deixar ele compartilhado aqui em tela inteira para vocês visualizarem melhor. Pronto. Esse é o relatório que vocês já vão ver a base de dados desse relatório. O que é base de dados, né? Como eu expliquei agora há pouco. São todas as planilhas ou arquivos CSV, ou TXT, ou PDF, ou qualquer dado que eu pego lá do meu banco, tá? Então, todos esses dados eu transformo em informação. Então, por exemplo, essa parte aqui de faturamento, nesse primeiro card que vocês estão vendo aqui, ó, são todas as notas fiscais que foram geradas pela empresa, tá? Pelos usuários, pelos analistas, as pessoas que faturam lá, e veio aqui para o meu Power BI. Ó. Eu peguei aqueles dados e trouxe informação. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho esses indicadores, que é faturamento, margem bruta e total de pedidos, tá? Então, aqui, ó, a gente pode criar essas análises, tá? Então, é tudo forma de você criar lá dentro do desktop para poder disponibilizar para os usuários, para o teu gestor, para a tua empresa ou para os teus colegas, né? Então, aqui, se eu estiver analisando margem bruta, ó, e vocês vão ver agora que o que eu falei faz todo sentido na questão de Power BI ser totalmente dinâmico. Então, todo lugar que eu clicar aqui, eu consigo ver informações sobre o que eu estou analisando. Por exemplo, nós estamos analisando aqui, ó, deixa eu botar aqui em faturamento, tá? Nós estamos analisando agora aqui faturamento, tá? Então, tem o meu faturamento, que foi 1 milhão aqui, né? Então, tem o meu faturamento aqui, ó, ao longo dos meses. Então, tem o janeiro, fevereiro. O que ficou vermelhinho aqui é porque eu não atingi a minha meta, né? Que essa linha aqui é a minha linha de meta. O que está azul é que eu passei na minha meta. Então, a barra é o realizado e a linha aqui é a meta, tá? Eu posso colocar essas dicas de ferramentas que vocês vão já entender como é que funciona. Quando eu boto aqui o mouse em cima, eu vejo essa dica de ferramenta, quanto é que foi a minha meta, quanto é que foi o meu realizado e qual foi o meu real versus meta, né? Que é 143% aí. E ele vai se adequando como eu vou passando o mouse aqui, ó. Beleza? Mostrando para vocês como é que ele é dinâmico. Por exemplo, a gente está vendo aqui faturamento, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse gráfico que a gente também faz com os dados disponibilizados, o faturamento por produto, ou por grupo de produto, né? Então, se eu quiser saber, por exemplo, ó, como é que foi o meu faturamento desse mingau, desse grupo de produto mingau, está com 104 mil, né? Se eu clicar nele, ó, vocês vão ver que todo o meu dashboard, ele se adequa a esse carinha aqui que eu estou analisando. Por exemplo, agora ele está mostrando aqui, ó, mês a mês, qual foi o meu faturamento desse grupo de produto. Ele está mostrando aqui embaixo, ó, quais foram os vendedores que tiveram mais venda desse grupo de produto aqui. E aqui está me dando o faturamento dele. E assim também eu posso fazer o filtro por vendedor. Por exemplo, esse vendedor aqui, ó, que é o Eli Araújo, eu posso clicar nele aqui e ele vai me filtrar todo o relatório baseado aqui no que eu estou analisando com o Eli Araújo. Qual foi o faturamento dele, qual foi a margem bruta que ele teve, qual foi o total de pedidos, e ele faz aqui o gráfico, né? Ele teve venda pouquíssima ou nenhuma nos primeiros meses do ano, mas depois ele começou a vender aqui, ó. Talvez é um vendedor novo, né, que entrou. Então, todos esses dados ele vem no sistema e quem está analisando vai entender o que é que está acontecendo, certo? Então, esse aqui é um relatório que, deixa eu ver se, não está funcionando porque ele não foi finalizado, né? Mas aqui eu posso navegar, né, no meu relatório. E tem vários outros aqui, galera. Deixa eu ver se eu abro esse outro aqui para vocês verem. Lembrando que esses relatórios que estão nessa área aqui são relatórios que eu posso compartilhar com quem quiser, certo? Tem esse relatório aqui também de RH, né? Que é um relatório também que é muito utilizado nas empresas para analisar a gestão de pessoas. Então, agora tem essa cozinha meio rosada aqui, mas eu também posso mudar. E tudo isso é feito dentro do Power BI, tá? Então, eu posso mudar aqui para uma cor verde, ou voltar para o rosa. Então, traz várias análises aqui. E todos esses dados, como eu disse no dashboard anterior, é totalmente dinâmico.
Então, eu posso analisar aqui por escolaridade, né? Essa análise aqui, ó, de contratações, de emissões. Eu posso analisar o indicador de headcount. Então, não focando muito aqui em como é que a gente faz, mas focando como é que o Power BI funciona dinamicamente, tá? Então, a gente pode clicar aqui e ficar analisando todos os dados, beleza? Então, show. Saindo dessa tela aqui do Power BI, já já a gente vai voltar para ela, porque eu vou explicar para vocês qual é a diferença de eu ter uma licença paga do Power BI, né, que a gente chama de licença Pro, ou uma licença gratuita. Ela só funciona aqui, ó, nesse ambiente. Beleza. Vou minimizar aqui e parar esse compartilhamento aqui e compartilhar outra tela com vocês. Beleza. Galera, é o seguinte, ó. Como é que essa ferramenta, onde é que ela tá para a gente baixar, né? A ferramenta em si, ela se encontra no site da Microsoft. Então, se você colocar lá no Google Power BI baixar, ou Power BI download, você vai ser direcionado, logicamente, lá para o site do Power BI. Mas eu aconselho, né, como especialista na área e como já professor que eu já ensino para alguns alunos, é que é o seguinte, ó, sempre a gente tem que baixar, e para quem tem esse Windows 10 para frente, né, que é geralmente a maioria das máquinas aí, ó, tem esse carinha chamado aqui, ó, Microsoft Store. Vocês estão vendo, né, aí? A minha tela? Então, acho que estão, né? Sim, estamos sim. Pronto, ó, Microsoft Store, tá? Então, se eu entrar aqui, ó, Microsoft Store, só que eu tenho que compartilhar de novo, porque ela abriu outra tela, né? Espera aí. Parar aqui e vou compartilhar essa janela da Microsoft Store. Ó, aqui, nessa loja aqui da Microsoft Store, eu aconselho vocês a baixarem por ela, porque a gente baixando por aqui, ó, a nossa ferramenta, ela sempre vai se atualizar. E eu disse para vocês no início da palestra que o Power BI é uma ferramenta que se atualiza praticamente todo mês. Se não, às vezes atualiza 2 vezes por mês. E se você baixar lá da loja o arquivo, lá da loja, lá do site o arquivo, sempre você vai ter que ficar baixando de novo, né, o executável e instalando de novo na tua máquina. Você baixando aqui direto da loja, ó, se eu colocar aqui Power BI, a gente vai ver aqui a ferramenta. Ó, é esse camaradinho aqui, ó, você pode entrar nele, né, e já baixar. O meu não vai dar para baixar porque eu já tenho instalado, né, ele pede para abrir. Então não se preocupe quando vocês começarem a baixar aqui na loja, tá? Porque ele não é uma ferramenta paga, ele é uma ferramenta gratuita. Então vocês baixem aqui da loja, que como eu falei, ele se atualiza automaticamente, não precisa você fazer nenhuma ação para ele atualizar, certo? Você sempre vai ter uma ferramenta atualizada e de melhor uso, né? Porque geralmente quando você tem uma ferramenta desatualizada, alguns recursos não funcionam. Às vezes até para de funcionar. Então sempre bom ter a ferramenta atualizada, beleza? Então, ó, eu vou fechar aqui a loja e vou abrir aqui a ferramenta e vou mostrar para vocês como é ela dentro. Enquanto ela abre aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ei, professor, uma pergunta. Oi. É, esse o Power BI só está disponível para PC, não é isso? Mas você disse que quer dizer PC e mobile, é? Máquina. Para máquina. É, Tipo, se eu quiser usar para um Android, não usa, né? não usa, ele é uma ferramenta de computador mesmo, né? Ou um desktop ou um Beleza. notebook, né? E ele só tem para Windows, tá, galera? Então, quem tem o sistema aí da Apple, né? Ele não tem, tá? Ele não tem para o iOS, que é o Mac, né? Para quem utiliza Mac, infelizmente ainda não tem para ligar para Mac, beleza? Ei, professor, outra pergunta. Ele é muito pesado, assim, de baixar, é? Não, ele não é pesado, mas assim, o que torna ele uma ferramenta exigente, né, que ele exige recursos da tua máquina, é quando você vai utilizar. Sim. Para você instalar um programa de boa, instala de boa, não é pesado. Na utilização é que ele vai requerer muito da tua máquina. E já aproveitando a tua pergunta aí, ó, e passando para vocês, eu vou depois deixar aqui no chat, né,
as configurações ideais para você, pelo menos, começar a trabalhar com a ferramenta, né? E não ter dificuldade, Bom, não viu? ter travamento, Boa. não ter nenhum tipo de dificuldade, tá? Então, primeiramente, né? Windows 10 para frente, tá, galera? Então, quem tem aí Windows 7, aquele Windows mais antigo, é ruim porque algumas, digamos assim, conexões entre o Windows e a ferramenta não vão funcionar. Então, é bom ter o Windows 10 para frente, o Windows 11 melhor ainda, porque está bem adequado ao Windows, tá? Processador, que é aqueles que acho que a maioria da galera conhece, né? Assim, sei lá, o i3, i5, i7, pelo menos um i5, tá? Um i3 vai funcionar, mas quando você tiver começar a trabalhar com mais relatórios, com base mais pesada, você vai começar a sentir dificuldade, tá? Então pegue aí de Windows 10 para frente o processador i5 no mínimo, tá? Beleza. E nem pensar em HD, tá, galera? Quem tem notebook ou computador em casa que tem aquele HD, troquem se vocês quiserem trabalhar com Power BI, porque não funciona, é só para ter raiva. Então, troquem o HD pelo SSD. SSD tem que ser de 256, de 1 tera. O meu aqui, ó, eu utilizo muito ele para muitas análises, tenho vários PBICs feitos, às vezes eu abro 3, 4 de uma vez e ele é só de 128 GB, tá? Então o SSD, ele melhora a tua máquina 100% com relação ao HD, beleza? E o Power BI, não vou dizer que só funciona, né? Ele funciona com HD também, mas vai te dar muita dor de cabeça. Então, optem por SSD, tá? Então, recapitulando, o Windows 10 para frente, um Core 5 para frente, um Core 7 melhor ainda, um Core 9 para quem tem, né, uma máquina mais nova, e SSD, beleza? Aí o resto é configuração sua mesmo, tela ou algum processador melhor desse que eu já disse, ou alguma placa de vídeo melhor. A placa de vídeo ele não vai importar muito, tá? O que importa mesmo é um SSD e um processador bom, beleza? Depois eu vou jogar uma configuraçãozinha aqui, eu posso até estar esquecendo de dizer alguma coisa, mas eu vou jogar aqui no chat uma configuraçãozinha bem completa para vocês analisarem, beleza? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Não é possível compartilhar a sua tela. Ei, professor, mas se a máquina for ali um i3, mas se for só dedicada para o Power BI, tipo, eu não vou baixar outras coisas, vai ser só o aplicativo Power BI, ele pode ter uma rodar assim liso. Olha, eu acredito que no começo você não vai ter dificuldade, mas assim, quando você começar a trabalhar com mais relatórios, aí você vai perceber que o Core 3 ele não vai ser tão performático, entendeu? Mas, pô, vai impedir de eu trabalhar com o Power BI? Não, não vai impedir. Você vai ter mais dificuldade, né? Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais lento. Quando você tiver com 2 BIs abertos aqui, que é o que eu faço muito, né? Na minha máquina hoje. Você vai ver que você vai ter que fechar um para trabalhar só com isso, só com um BI aberto, e assim vai. Ah, beleza, obrigado, viu? Posso dar uma palavra aqui também? Pode? Com licença, é claro. Cara, tipo assim, respondendo a pergunta do i3, hoje em dia, graças a Deus, a Intel, ela continua fabricando processadores novos e tem sim i3 que conseguem ser muito mais poderosos que i5 e i7. Tipo, hoje em dia a gente tem i3 de 13ª geração, 14ª geração, e tipo assim, para multitarefas faz muita diferença. Por ser um processador i3, ele não esquenta tanto, entendeu? Eu não sei se tem para notebooks i3 de 13ª, 14ª geração, mas para CPU, para você montar ali no gabinete, e instalar na placa-mãe, tem sim i3 muito poderosas, cara. Então, assim, essa questão de não rodar no i3, se for um i3 muito antigo, tipo um i3 de 10ª geração para baixo, talvez não rode tão legal, realmente assim, porque precisa de um multitarefas maior. Mas se for um processador recente, aí um i3 de 12ª para cima, eu creio que sim, cara, roda ali legal, entendeu? Também tem aquele negócio, né? Rodar com a memória SSD para ser mais rápido. A placa de vídeo não é E, necessária, porque
às vezes o processador mesmo tem a placa de vídeo integrada, mas a placa de Isso. vídeo permite tu ter um multitarefas muito maior, entendeu? Independente se for uma placa de vídeo RT, ou então se for uma placa de vídeo RTX, entendeu? XT, XTX, vai permitir tu ter um multitarefas muito maior, o que pode ocasionar de tu conseguir abrir o Power BI mais rápido, ou então muito mais outros programas. Mas é aquele negócio, realmente não é um recurso tão necessário para trabalhar com multitarefas assim em um workspace, tá ligado? Show. Boa, boa, Jonas. Então, é assim, eu não sou especialista na área, tá, galera? Na área de software, de hardware, né? Então, eu só mandei aí para vocês o que eu vejo no dia a dia. Então, se eu falei Core 3 é porque geralmente eu falo no geralzão, né? Mas aí o Jonas já ajudou a gente aí que tem Core 3 sim possível para a gente poder carregar e trabalhar com multitarefas, beleza? Mas na via das dúvidas, se você vai comprar um computador, né? Já compra com um Core 5 ou um Core 7 com a geração melhor para você já não ter problema ou alguma dor de cabeça. Beleza? Ó, vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Então, essa tela aqui escura, ele é um recurso novo do Power BI, tá? Antes era só tinha tela clara, não tinha opção para trabalhar com essa tela escura. Mas para quem trabalha com análise de dados, com programação, já sabe que a tela escura ajuda muita gente, né? A poder não ter muita dor de cabeça ou a ter mais, trabalhar com mais tempo olhando para a tela, beleza? Então, ó, quando eu abro a minha ferramenta e você já sabe onde é que baixam ela, pode ser lá no site, mas eu recomendo baixar da loja, a gente abre, ela tem essa carinha aqui, ó, tá? Então, essa carinha aqui é como eu estivesse abrindo lá no Excel, né? Ele vai me mostrar aqui, por exemplo, os meus modelos que eu posso abrir. Aqui no Power BI, ele pode para você abrir um relatório em branco e já te dá opções aqui, ó, para você se conectar com algumas bases de dados. Só algumas, né? As principais e as mais utilizadas. Ó. Você pode pegar um do Hub aqui de dados, né? Do OneLake do Power BI. Pode pegar aqui de uma pasta, de uma planilha de Excel, de banco de dados SQL Server, a gente vai ver um pouquinho sobre banco também. Ou pegar relatórios aqui que você já abriu, né? Se você já tiver trabalhado em algum. Mas sempre eu venho, claro, né? Quando a gente vai abrir um novo, a gente vem aqui em relatório em branco. Ele abre a nossa tela aqui do Power BI para nós começarmos a trabalhar. E olhando aqui para a ferramenta, ó, que esse é o intuito aqui da palestra, né, da gente conhecer o Power BI, conhecer por dentro da ferramenta. Então, a gente tem aqui a nossa tela principal, beleza? E dentro aqui do Power BI, eu digo sempre que ele se divide em dois ambientes, tá? A gente tem um ambiente do Power BI, onde nós estamos vendo aqui agora, que é onde eu faço meus dashboards, quando eu faço os meus cálculos de dados, quando eu faço as minhas medidas, quando eu faço minha modelagem de dados, vocês já vão ver onde é que eu faço isso. E eu tenho o meu ambiente onde eu faço aquela limpeza, que vocês viram lá no slide, aquela limpeza de dados para eu pegar essa informação bruta que está totalmente desnormatizada, totalmente bagunçada lá dentro do meu banco, ou no arquivo CSV, ou na web, trazer ela para cá e normalizar ela, tá? Eu falei lá atrás que não precisa eu ter de Excel para aprender Power BI e utilizar Power BI, né? Mas só fazendo aqui uma correlação com o Power BI para vocês entenderem um pouquinho dessa limpeza e transformação de dados, fazendo um relacionamento aqui com o Excel, é o seguinte, ó, lá no Excel, quando a gente vai trabalhar, para quem conhece a ferramenta, eu sempre tenho um conceito lá de célula, né? Então, por exemplo, se eu quero somar ou quero fazer algum cálculo, eu somo uma célula A, por exemplo, com uma célula B, ou uma célula X com uma célula Z. Então, esse conceito é sempre de célula, lá dentro do Excel. Aqui dentro do Power BI e dentro do nosso ambiente que nós vamos ver, que é o Power Query, que é o ambiente onde eu faço essa transformação de dados, o nosso conceito é de colunas, tá? O conceito é colunar. Então, se eu quero fazer algum cálculo, sempre eu calculo a coluna e não a célula. Nem conceito de célula que dentro tem, tá? Então, se eu quiser fazer algum cálculo, uma soma, ou quiser fazer uma multiplicação, uma divisão, né, falando de operações mais básicas, eu sempre trabalho com coluna, tá? E por isso que eu tenho que fazer essa limpeza de dados, que é para deixar a minha coluna, né, a minha informação que está dentro da minha coluna, da minha base, sempre com a mesma tipagem. O que é que eu falo em tipagem? Por exemplo, todo dado que tem naquela coluna, se ele for número, ele tem que ser número. Então, todo dado que for texto, ele tem que ser texto. Eu não posso ter dados misturados, né? Por exemplo, numa linha, eu tenho dado que é número,
e na outra linha eu tenho um dado que é texto, mas eu quero colocar aquela coluna como número, porque eu vou trabalhar com ela para fazer algum cálculo em cima dela. Então eu tenho que fazer a limpeza, ou seja, eliminar aquela linha que tem um texto, para não dar pau no meu Power BI na hora que eu for fazer, né, os meus cálculos, beleza? Explicando para vocês primeiro aqui, ó, dentro do meu ambiente do Power BI, tá? Antes da gente ir para o Power Query, né? E explicando aqui a ferramenta, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, sempre da esquerda, que é essa parte aqui, vocês estão vendo meu mouse, né? Nós vamos vir aqui por cima, ó, e descer por aqui, tá? Então, olhando primeiro para cá, para essa parte aqui da esquerda. Eu tenho quatro, né? Essa daqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas principalmente 3 áreas aqui dentro do meu Power BI. Eu tenho uma área aqui, ó, de exibição do relatório, onde eu estou com o mouse em cima, que é essa área em branco, onde eu utilizo, por exemplo, esses visuais para poder trazer informações aqui e mostrar os meus dashboards, né? Mostrar as minhas informações, beleza? Eu tenho aqui a minha área de exibição de tabela, ó, é onde eu vejo todos os meus dados. Quando eu carrego aquelas informações, né, seja lá do banco, seja do Excel, elas vêm para cá, ó. E aqui eu consigo ver o que é que tem dentro das minhas tabelas, das minhas bases. E eu posso fazer filtro, eu posso fazer uma consulta rápida para me ajudar, me auxiliar a eu criar aqui os meus dashboards, tá? Beleza. Aqui é onde eu faço o meu relacionamento entre as tabelas, ó. É a parte de modelagem de dados. Então, vocês estão vendo aqui, ó, cada símbolozinho desse aqui, claro, eu não tenho nenhuma base de dados, né, então está mostrando como base, ó. São as minhas tabelas que eu faço esses relacionamentos, ó. Eu falei para vocês lá no início que esses relacionamentos, eles são importantíssimos. Primeiro, para eu ter o meu dado validado, para eu ter uma informação concreta e de acordo, né, com o que está acontecendo. E depois para que meus relatórios eles sejam dinâmicos. A gente viu lá quando eu mostrei o relatório, já aponto para vocês, quando eu clicava lá no grupo Farinhas, por exemplo, no grupo Migal de produtos, ele filtrava todo o meu relatório. E esse filtro, aquela parte de interação entre os relatórios, aquelas filtragens, eles vão acontecer a partir desses relacionamentos aqui, ó, dessas ligações entre tabelas. Então, se eu faço um relacionamento bom, eu tenho o meu dashboard funcionando corretamente. Se eu faço um relacionamento inadequado, primeiro eu vou ter um dado errado e depois ele não vai estar sendo dinamicamente filtrado, né? Eu vou clicar numa coisa e querer que filtre, ela não vai filtrar porque o meu relacionamento aqui está errado. Beleza? Isso aqui e a parte de transformação de dados são 2 fases muito importantes do Power BI para poder deixar o teu relatório bacana, para que entregue valor mesmo, de fato, para a empresa. Beleza? Para a empresa, para os clientes, né? Ou para o teu colega. Certo? Voltando aqui, ó, a parte de visual, só para fazer uma recapitulada, tá? Exibição de relatório, onde faço o meu dashboard, exibição das minhas tabelas, dos meus dados e do meu relacionamento. E aqui é um visualzinho novo, tá, do Power BI, que é umas consultas DAX, onde eu posso ver aqui, fazer uma, digamos assim, uma consulta de como é que está a minha medida. Eu não vou entrar muito nesse método, eu acho que a gente nem vai entrar na parte de cálculo, né? Porque isso é só uma palestra só para a gente conhecer a ferramenta. Mas quem decidir fazer o curso, vocês vão ver que a gente vai entrar num camaradinha chamado de cálculos e medidas DAX, tá? E é o que eu faço, né? O que nós fazemos para poder pegar aqueles dados, compilar ele, fazer uma multiplicação, uma divisão, falando das operações básicas, né? Uma soma ou qualquer cálculo que vai me trazer uma informação completa. Por exemplo, aquela informação lá de faturamento que vocês viram naquele dashboard já montado, ele é um cálculo. Ele é um cálculo que me traz a soma da coluna faturamento. Então, esse cálculo é feito aqui nas minhas medidas, tá? Nós chamamos de linguagem DAX aqui dentro do Power BI. E esse carinha aqui, que a gente estava vendo, ele é justamente, eu posso fazer uma consulta para saber como é que essa medida, a minha medida foi feita, como é que ela está interagindo, né, com as outras medidas e como é que está a performance dela. É toda uma parte aqui de performance de DAX, beleza? Show. Saindo aqui dessa parte aqui da esquerda, ó, dessa barrinha, vamos aqui para cima, né? Para utilizar, para entender, né? Cada logozinho dessa aqui, cada ferramenta dessa. Beleza. Aqui em arquivo, quando eu estou em arquivo, eu acesso mais a configuração do relatório. Então, eu posso aqui, ó, configurar ele, opções de configurações e fazer configurações de linguagem, de salvamento automático, de várias outras coisas que não é o importante agora, tá? Vou voltar aqui, ó, e vamos já estar em página inicial. Beleza. A primeira coisa que tem na página inicial aqui da gente do Power BI
é por onde eu começo, que é a minha obtenção de dados, ó. Esse íconezinho aqui é onde eu trago os meus dados que estão em algum lugar. Como eu falei para vocês, o Power BI ele tem inúmeros conectores para eu trazer dados de qualquer lugar, né? De onde é que esteja a informação. Por exemplo, ó, eu posso trazer de uma pasta de Excel. Então, essa pasta aqui não é a pasta lá do Explorer, né? É o arquivo mesmo de Excel. Então, eu posso clicar aqui, trazer um arquivo e trabalhar com ele aqui dentro. Tem esses modelos semânticos aqui, que são dados armazenados dentro do meu próprio Power BI, então eu posso utilizar ele para eu poder treinar, para eu poder praticar, tá? Tem fluxo de dados, para quem tem fluxo de dados lá dentro do Fabric, né? Tem Dataverse, que é a nuvem lá do Power BI, né, da Microsoft. Mas os mais utilizados, ó, pasta de trabalho de Excel, que é o arquivo de planilha, o SQL Server, que é o banco de dados, digamos assim, da 60%, 70% dos ERPs utilizam SQL Server como banco de dados, tá? Então, eu posso clicar aqui, ó, e ter acesso a todos os dados que estão entrando lá no meu ERP, para poder trazer aqui dentro do Power BI e, assim, transformar eles em informação, beleza? Texto, o arquivo CSV, né? Então, esse texto aqui pode ser um TXT e o CSV pode ser aquele arquivo lá que parece com Excel, mas não é Excel, né? Que a gente também vê muito quando a gente extrai ele de algum sistema. Geralmente, os sistemas extraem arquivo CSV, beleza? Eu posso obter da web, ó, como eu falei para vocês, né? Lá no início, a gente pode pegar dados também que estão armazenados na web e trazer para cá. E aqui, ó, eu posso clicar em mais e vocês vão ver que tem vários outros conectores, ó. Ó, a quantidade de conectores aqui que ele me permite, né, para eu trazer dados. Por isso que eu digo qualquer lugar, né, porque qualquer lugar não é falando muito, mas é de qualquer lugar mesmo. E sempre que surge um banco novo, uma estrutura nova de banco de dados, geralmente a Microsoft ela já traz aqui para dentro, tá? Para a gente poder esse conector aqui para se conectar. Então, todos esses amarelinhos aqui, ó, vocês podem ver que eles são bancos. Ó, o Oracle aqui, tem Database, tem o Sybase aqui também, né? Tem o Postgre, tem vários bancos de dados aqui para a gente se conectar. Tem banco de dados aqui, ó, do SAP HANA, né? Para quem trabalha com o sistema SAP. Eu posso vir filtrando por aqui, ó, arquivo, e vendo o que é que eu posso trazer de arquivo. Tem pasta do SharePoint, né? Para quem usa o Office 365 nas empresas, a gente pode trazer também dados lá do SharePoint. Então, são inúmeros conectores, tá? Beleza. Então, esse carinha aqui é onde eu obtenho meus dados. E falando em obter dados, a gente tem uma etapa importante dentro do Power BI, que é a ETL, né? Então, essa siglazinha ETL é de extração, extrair. E sempre eu digo isso para os meus alunos, que quando se fala em extrair aqui dentro do Power BI, dentro lá do Power Query, sempre pensem em manter. Então, se eu estou extraindo, eu estou mantendo aqui dentro. Então, quando eu falo lá do ETL, que o E é de extrair, o extrair é o quê? Eu vim aqui em obter dados, ó, e pegar o dado que está em algum lugar e trazer para cá. Eu estou fazendo a extração dos dados, tá? E o T, eu estou transformando. Então, transformar dados, ó, a gente já vai sair desse quadrinho aqui, isso aqui nada mais é do que um resumo do que tem aqui dentro, e vir aqui para a área de transformar dados. Tá? Então, depois que eu pego os meus dados aqui, ó, eu vou para a parte de transformação de dados, que é lá no meu Power Query. Eu vou trazer um aqui só para vocês verem como é que funciona. Eu vou pegar um mais simples aqui de Excel, tá? Ó. Cliquei em Excel. Aí, por exemplo, ele está dando o meu ambiente aqui da minha máquina, né? Mas eu poderia estar pegando de um servidor, por exemplo, também, se eu tenho acesso a um servidor da minha empresa, né? Então, eu vou vir aqui e pegar um arquivo de Excel. Ver se tem um aqui em downloads. Quanto arquivo aqui em downloads que eu não sei nem o que é. Deixa eu ir aqui para meus documentos. Fazer assim. Ó, vou pegar esse carinha aqui, ó. É uma tabela de cadastro de produtos, tá? Para vocês verem como é que funciona. Obtive meus dados, né? Ou seja, eu peguei a informação que está na minha máquina. Funciona da mesma coisa
Do mesmo jeito, se a gente quiser pegar lá na nuvem, tá, galera? Se a gente quer pegar na nuvem do banco de dados, ele vai ter um processinho diferente, mas no final das contas ele vai trazer para essa telinha aqui, ó. Então, eu vou selecionar a tabela que eu quero, né? Que é a tabela que eu puxei lá, ó. Tá aqui as informações que eu tenho dentro lá. E a gente está falando aqui de ETL, né? Que é de extração, transformação e o load, que é a carga lá dos dados. Por default, o Power BI, quando você traz uma informação aqui para dentro, um dado, uma planilha, ele sempre vem aqui como para você carregar, ó, esse verdinho aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Não estão, não. Sim. Mas os Todo não tá os dados. peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Compartilhar. Pronto, acho que agora. Estão vendo aqui, né? Ó, essa telinha escura aqui, ó. Depois que eu cliquei lá no meu obter dados, escolhi a minha pasta que está lá nos meus documentos, lá nos meus downloads, ele abre essa telinha aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui na minha aba, né? Que aqui é o meu arquivo com abas, então eu quero essa aba aqui, ó. Então, eu cliquei nela, fleguei, e ele está me trazendo aqui, me mostrando os dados que eu tenho lá dentro dessa aba, tá? São os dados que eu quero trabalhar com ele. E por default, como eu estava falando para vocês, o Power BI ele sempre traz como carregar aqui, ó, verdinho, para você já se induzir a clicar em carregar. Mas se a gente está fazendo a ETL e o E é de extrair, que é o passo que nós acabamos de fazer, e o T é de transformar dados, então, logicamente, a gente não vai clicar em carregar. Nós vamos clicar em transformar dados. Ó. Esse transformar, a gente vai fazer o T lá do ETL. E quando eu clico em transformar, aí o Power BI ele vai abrir um ambiente. Vocês estão vendo a tela nova aí do ambiente? Acho que não, deixa eu botar para cá. Pronto, vocês estão vendo agora. Ó, ele vai abrir o novo ambiente do Power BI. Ó. Se eu botar o mouse aqui em cima, ó, vocês vão ver que ele tem um ambiente aqui do Power BI, tá? E tem um ambiente que eu abri agora, que é do Power Query. Então, o Power Query é um ambiente onde eu faço a transformação dos meus dados, é a limpeza. Eu falei para vocês agora há pouco que aqui nós temos sempre o conceito de coluna, né? Então, o conceito é colunar. Então, por exemplo, ó, nessa tabela, nessa coluna aqui de código do produto, se eu digo que é uma coluna de número, então ela só tem que ter número aqui dentro, de cada linha dessa aqui. Ah, vamos supor que ela tem um texto aqui, o cara tá lá, a venda por dia, mas um dia que não teve venda, ele botou lá feriado. Então, eu tenho que fazer essa limpeza, eu tenho que pegar esse feriado ou transformar ele no zero para não excluir a linha toda, ou excluir a linha toda, né? Então, essa parte de limpeza aqui, ó, é a parte de transformação de dados que a gente faz aqui dentro do Power Query, tá? Beleza. Trouxe a minha tabela aqui. Deixa eu só desmarcar esse carinha aqui para não ficar atrapalhando a gente. Pronto. Então, trouxe os meus dados que estavam lá dentro, lá no meu Excel. Nesse caso aqui, tá? Então, aqui, ó, dentro do Power BI, dentro do Power Query, onde eu faço essa limpeza, transformação. E quem prestou atenção viu que eu falei em tipagem de dados, né? É onde eu tipo cada coluna dessa aqui, ó, como texto, como número. E aqui eu faço essa tipagem aqui, ó. Se eu clicar nessa coluna que ela está me indicando, que é uma coluna de texto, ó, esse ABC aqui, eu posso clicar e tipar ela como data hora, como uma coluna de percentual, como uma coluna de número inteiro, né? Que é número sem casas decimais, e várias outras que tem aqui dentro, ó. Então, o importante também na nossa limpeza de dados, nossa transformação, é fazer essa tipagem correta aqui. Quando eu trago a informação para cá, automaticamente o Power Query, inteligentemente, ele faz aqui, ó. Se vocês olharem aqui para o canto direito, nós temos um carinha aqui chamado de etapas aplicadas. E o que é essas etapas aplicadas? São todas as alterações que eu faço aqui dentro. Por exemplo, ó, eu vou pegar esse carinha aqui, ele vai dar erro, mas eu vou... Esse aqui, por exemplo, que está número decimal, que é número com casas decimais, eu vou botar como número inteiro, ó. Vou mudar a tipagem dela, né? Como número inteiro. E vou adicionar uma nova etapa. Vocês vão ver aqui, ó, que ele adicionou a nova etapa, ó, tipo alterado. Esse tipo alterado quer dizer o quê? É que eu peguei a minha coluna e tipei ela. Disse que ela era um texto, um número ou um número decimal, tá? Então, todas as alterações que eu vou fazendo na minha tabela, a minha limpeza dos meus dados, a transformação dele, ela vai ficar aparecendo aqui no meu canto direito. Todas as alterações que a gente vai fazendo.
E aqui dentro do Power BI, assim como lá aqui dentro do Power Query, assim como no Power BI, não tem Ctrl Z. O Ctrl Z não funciona. Eu estou dando o Ctrl Z aqui, ele não está respondendo. O que é o meu Ctrl Z aqui? É as minhas etapas aplicadas. Se eu quero desfazer o que eu fiz aqui, então venho aqui na minha etapa e clico com X aqui e ele desfaz. Ele volta para o que eu era antes. E aqui eu posso navegar. Poxa, por que é que tem 3 ações feitas aqui se eu só fiz uma? Eu só fui lá na fonte e peguei o meu arquivo. É que quando eu trago a informação aqui para dentro, automaticamente o Power Query, ele faz essa tipagem aqui, ó. Ele pega todas as suas colunas, analisa uma por uma, de acordo com os dados que tem dentro dela, e diz se ela é texto, se ela é um número, se ela é um número fixo, se ela é um número de moeda. E cabe a você depois analisar se realmente ele fez correto, né? Então, por isso que é importante, em vez de a gente carregar lá naquela etapa, tá? Em vez de a gente clicar lá em carregar, se eu carregar, ele vai levar o dado do jeito que a gente trouxe lá para dentro do Power BI, e não é isso que a gente quer. A gente tem que clicar em transformar dados para trazer ele para cá e fazer essa limpeza que é tão importante para que o nosso dado seja correto, beleza? Show. Saindo aqui do Power Query, ó, beleza, eu já tipei todos os meus dados, os meus dados estão todos corretos aqui, tá tudo bem bonitinho, não tem nada que possa atrapalhar, ó. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o L lá da ETL, né? O L de load, de carga. Então eu venho aqui em página inicial, ó, e clico em fechar e aplicar, beleza? Então se eu clicar em fechar e aplicar, ele vai pegar esse meu dado aqui e levar lá para dentro do Power BI para eu começar a trabalhar com ele. Nós não vamos entrar no mérito de eu explicar para vocês como é que funciona aqui o Power Query de fato, tá, galera? Porque isso a gente aprende no curso, tá? Então, clique em fechar e aplicar aqui, ó, e ele vai trazer os meus dados aqui para dentro, tá? Então, ele está carregando, ó, tá fazendo justamente o load, né? A carga aqui para dentro do Power BI. Beleza. Então, tá aqui ela, ele já aparece aqui do meu lado, tá? A minha tabelinha. Se eu clicar aqui em expandir, está aparecendo todas as colunas. Vamos dar uma olhada aqui agora, ó, nesse carinha aqui, que é a exibição da tabela, né? Para eu olhar como é que estão os meus dados que eu trouxe aqui para dentro. Se eu clicar aqui, agora sim ele está me trazendo a tabela de produtos, ó. E aqui eu tenho os meus dados para eu poder analisar e me ajudar a fazer os meus cálculos ou as minhas visões, né? Então eu posso analisar filtro aqui, ó, fazer filtro e fazer uma análise rápida aqui para depois começar a fazer os meus relatórios, beleza? Então, nós vimos aqui transformar dados, né? Que a gente vai lá para o Power Query e faz a limpeza da informação que a gente está trazendo. Beleza. Aqui, ó, a gente tem vários visuais que nós podemos utilizar para poder entregar a informação que a gente precisa, né? A gente quer que o nosso gestor, que o nosso cliente, que os nossos parceiros pediram. Então, aqui a gente pode utilizar vários visuais desses. Claro, também não vou entrar no mérito de explicar como é que funciona cada visual desse aqui, tá? Mas, basicamente, se eu tenho um gráfico de linha, então, se eu jogar aqui, eu vou ter uma informação aqui minha, né? Como é que está o meu faturamento aqui por mês, por exemplo. O mês fica embaixo no eixo Y, no eixo X, e a informação aqui no eixo Y. E a gente vai ter um gráfico de linha. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui esse relatório aqui. Se eu jogar ele para cá. Vocês estão vendo esse raptão, né? Pronto, está aparecendo aqui na tela. Pronto, aqui são exemplos de visuais desse que a gente está vendo aqui, ó. Então, todos esses visuais aqui, eles podem ser utilizados e depois que a gente coloca os dados dele, né, dentro, depois que a gente modela, que a gente formata, ele fica dessa maneira aqui, tá? Deixa eu voltar para cá. É só trocando de tela aqui. Beleza? Ó? Então, são gráficos que eu trouxe daqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um gráfico de barras que está aqui, né? Que eu trouxe, joguei a informação dele, ó, e ele me forneceu aqui o meu visual já completo com a informação que eu quero. Falando de medidas para vocês, né? Que eu estava falando aqui, eu tenho um aberto. Ó. Então, por exemplo, eu fiz um cálculo aqui de má contratações, do indicador. Usei um divide, que é para dividir, mas a gente aprende melhor, né? E a linguagem de dados, ela é toda em inglês, mas a gente não vai entrar também nesse mérito agora. Então, todas as medidas aqui, ó, elas são, digamos assim, uma linguagem aqui dentro do Power BI que a gente chama de linguagem dados. É uma linguagem que, na análise de dados ou no desenvolvimento, a gente chama de low code, né? Que é uma linguagem que usa pouco código. Então, a gente só escreve, a gente não precisa
fazer códigos complexos para poder trazer essas informações aqui, beleza? Esses dados. Show. Saindo daqui da parte dos visuais, a gente tem várias outras coisas aqui, né? Eu posso criar medida aqui, são atalhos, tá, galera? Eu posso colocar também caixa de texto aqui dentro. Beleza? Eu vou já abrir para as perguntas aí, só terminar essa parte aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho um botão importantíssimo que nós vimos que o intuito do Power BI é o quê? É eu compartilhar os meus dados, mas transformados em informação, né? Para quem eu quiser, mas mais comumente para as áreas da minha empresa. Então, esse botão aqui ó, é muito importante, que é o primeiro passo para você compartilhar. Depois que eu fiz o meu relatório aqui, que eu entreguei esse relatório, né? Aqui dentro do meu desktop, eu vou publicar ele. Ó. E quando eu clico aqui em publicar, o que é que ele vai fazer? Ele vai levar esse meu relatório lá para dentro do meu ambiente que nós abrimos primeiramente, que é o meu Power BI Serviço, né? Então, ele vai pegar esse relatório e vai levar lá para o Power BI Serviço para você de lá compartilhar com quem você quiser. Ó. Ele abre aqui e pergunta se você quer compartilhar. Se você já tiver o Power BI lá, esse arquivo aqui vai substituir, logicamente, né? E ele vai levar aqui, ó. Ele vai levar para esse ambiente. Aqui são os relatórios que eu fiz e já publiquei. A partir do momento que eu publico ele, ele traz para cá e aqui você consegue compartilhar. Então, lá praticamente já terminou a explicação da ferramenta em si, né? Então, a gente viu aqui até a parte de publicar, que vocês já viram que é a tabela, né? Aqui são páginas, assim como abas lá do Excel, eu posso criar novas páginas para poder fazer novos relatórios aqui dentro. Então, tem uma página, eu posso criar relatório aqui, eu posso criar relatório em outra página, e quando eu compartilho, eu posso compartilhar todas as páginas aqui que eu fiz, tá? Ou não, eu posso ocultar uma e fazer com que o meu usuário não veja essa página, tá? E aqui é a parte de desktop, né, que a gente faz para desktop mesmo. E quando eu falei para vocês lá do mobile, da visualização mobile, né, que é para celular, eu posso clicar aqui, ó, e fazer relatórios para celular, né, como se fosse um aplicativo. Só que, como eu falei para vocês, é uma coisa nova, né, que ainda está em desenvolvimento, que eu não utilizo porque eu acho muito chato a gente montar relatório aqui dentro. É muito pequeno, você tem que escolher os relatórios padrões e outra coisa. Ele só aceita relatório aqui ou visuais se você já tiver criado aqui dentro. Então, se você não tiver criado nenhum, também ele não vai aceitar nenhum. Tem que criar primeiro aqui dentro para depois levar para o mobile aqui, beleza? Então, ó, show. Saindo daqui, ó, depois que você publicou o teu relatório, né? Deixa eu fechar isso aqui e deixar aberto aqui o pronto. Depois que você publica esse relatório para o teu ambiente do Power BI Serviço, a gente vai lá para a parte de compartilhamento, que é compartilhar essa informação com nossos colegas, com o nosso gestor, né? Ou com quem a gente quiser. Como é que eu faço isso? E aí vocês já vão entender agora qual é a diferença de eu ter uma conta gratuita no Power BI ou ter uma conta paga, né? Alguém falou se a ferramenta é gratuita. A ferramenta lá que eu desenvolvo, que é essa aqui, ela é gratuita. Até agora não está sendo cobrado, né? Mas que nem vai ser. É uma ferramenta totalmente gratuita. Para quem tem uma conta paga e paga, sei lá, $50 por mês, e para quem não paga nada, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Os recursos são o mesmo, a eficiência é a mesma. O que vai mudar é aqui dentro do ambiente da nuvem, tá? Então, e qual é a diferença que muda aqui? Primeiro, quando você tem uma conta gratuita, que é um caso dessa aqui, ó, eu só tenho um ambiente aqui dentro. Eu só tenho o meu workspace, né? É o meu ambiente onde eu trago os meus relatórios. Para quem tem uma conta paga, uma conta Pro, que eu acho que hoje está custando $10, mas parece que vai aumentar para $25 agora em abril, né? Então vai ser um aumento significativo. Eu posso ter vários ambientes aqui, ó, vários workspaces. Para eu organizar melhor, se é uma empresa que tem uma conta paga, ela pode organizar o workspace aqui por área, né, por setor. Então, é uma melhor forma de organização. E a outra coisa é na parte de compartilhamento. Ó. Por exemplo, eu vou clicar nesse relatório aqui, ó, para mostrar para vocês como é que funciona o compartilhamento. Até o momento eu publiquei ele, né? Então ele está aqui dentro do meu ambiente do Power BI. Mas por enquanto só eu estou vendo, porque ele está dentro só do meu ambiente, do meu workspace. Ixi, será que isso não está funcionando? Pronto, está funcionando aqui.
É o seguinte, ó, para quem tem uma conta paga, a forma de compartilhamento que a gente chama é uma forma de compartilhamento segura. Ou seja, só quem vai poder ver esse meu relatório é quem também tem uma conta paga no Power BI. Então, para ele poder ver, ele vai ter que ter uma conta paga e ele vai acessar com usuário e senha, né? E quando eu compartilho lá com o usuário dele, ó. Então, para quem tem uma conta Pro, ele vem aqui compartilhar, o meu não vai deixar, né? Porque não é uma conta paga. E você coloca aqui o usuário do cara, o e-mail da pessoa que você quer compartilhar o seu relatório. E quando ele vai acessar, ele vai precisar de um login e senha, né? Que é o login dele. Então, digamos assim, que a diferença entre a Pro e a Paga, ou a gratuita e a paga, é a segurança para acessar o relatório, tá? Para gente que não tem uma conta paga e eu quero compartilhar o meu relatório com a minha empresa, com quem eu quiser, também tem forma de compartilhar. Como é que funciona? Esse relatório aqui, ele já está feito, né? Deixa eu clicar aqui em iniciar para ver se está feito mesmo. Pronto, tá aqui, um relatório já feito. Como é que eu compartilho ele? Ó? Eu venho aqui nessa parte de arquivo e venho inserir relatório e publicar na web. Quando eu faço essa publicação na web, ele vai gerar um link para mim, tá? E esse link, ele sempre vai estar atualizado de acordo com as informações aqui, quando se atualizar, né? E eu posso compartilhar com quem eu quiser. Ó. Por exemplo, eu vou pegar esse meu relatório aqui, vou continuar, vou publicar ele aqui, ó. Ele gerou o meu link, eu vou copiar e eu vou compartilhar para vocês aqui no site, no chat. Quem clicar nesse relatório, quem clicar aqui nesse relatório vai ter acesso. E quando ele atualizar, ou seja, quando as informações aqui estiverem atualizadas, vocês também vão ver as informações atualizadas, tá? Só que, por que é que não é seguro? Porque qualquer pessoa que tiver esse link vai conseguir acessar os meus dados, né? Tem maneiras da gente trabalhar isso de forma segura, mesmo sendo aqui, gerando o link e publicando na web, tá? E a gente lá na empresa trabalha muito com isso. A gente publica ele aqui no web público, mas a gente faz uma página inicial como tem essa. Deixa eu voltar aqui. O detalhamento, cadê o menu, meu filho? A gente faz uma visão como essa, só que faz uma página inicial de login e senha, usando o DAX, tá? Usando a linguagem DAX para poder... Pô, só quem vai acessar o meu relatório é quem tiver o login e senha que eu determinei. Não é um login e senha aqui do Power BI Serviço, mas é um login e senha do meu relatório, beleza? Então tem formas de contornar, né? Outra forma de contornar isso é eu pegar esse meu link aqui, ó, que eu publiquei na web, e compartilhar ele, sei lá, no Teams da empresa, né? Para quem tem Office 365, eu posso compartilhar no SharePoint ou no Teams. Então, só vai acessar o link quem tiver acesso ao SharePoint. E ele pode ser um link que não possa copiar. Então, só se a galera ficar digitando. Mas para digitar um link desse tamanho, né? Então, é uma maneira também segura de eu compartilhar, mesmo eu não tendo uma conta paga. Beleza? Outra coisa, antes de finalizar aqui a nossa live e abrir para as perguntas, é o seguinte, ó. Mais importante do que eu compartilhar isso aqui e eu fazer um relatório bacana é eu saber que ele está atualizando. Porque, pô, se eu estou fazendo um relatório que eu trouxe dados, né, uma planilha Excel ou lá no meu banco, e ele está estático, ou seja, se eu puxei relatórios aqui do mês de janeiro e ele para sempre vai ficar janeiro, não. O Power BI, ele tem a incrível possibilidade de pegar essas informações aqui e lá no teu banco, ou seja, lá na tua base, sempre que a tua base tiver informações novas, ele também vai trazer informações para cá. Então, ele sempre vai estar se atualizando automaticamente. Então, depois que você publica o relatório, que ele vem aqui para o Power BI Serviço, você tem a possibilidade de pegar esse relatório e fazer as atualizações automáticas, tá? Fazer com que ele sempre se atualize automaticamente, assim, sempre a informação vai estar atualizada lá para os teus clientes, beleza? Clientes ou empresa, certo? Galera, eu fui bem rápido e, assim, talvez ficou meio confuso para todo mundo, porque o tempo é muito curto, né? Mas eu queria ter mais tempo para poder explicar melhor para vocês, para a gente poder fuçar a ferramenta em si. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Eu vou abrir para as perguntas agora, para quem tiver alguma pergunta aí relacionada à ferramenta, relacionada a tudo que eu falei aqui, ou mais alguma coisa, né, que eu não falei. Eu não sei se tem aqui uma ordem de levantada de mão, mas está aberto aí, galera. Para baixar, não tem nenhuma maneira não de baixar não os arquivos do Power BI. Os arquivos do Power BI?
É, tipo assim, tu faz os projetos, organiza tudo direitinho. Aí se eu quisesse baixar, não teria como não? Assim, eu tenho como baixar duas coisas. Eu tenho como baixar aqui o relatório, deixa eu voltar aqui lá para. Depois que eu publico ele, ele vai para minha nuvem, né? Como eu falei para vocês, ó. Vou abrir aqui a nuvem. Ele tá aqui. Pô, eu tenho como baixar esse arquivo que eu já fiz? Tenho. Eu posso vir aqui na parte de dados, ó. Lembrando não, né? Só passando a informação nova aqui para vocês que eu não falei. Mas quando eu publico, ele sempre traz dois arquivos aqui para dentro. Você vê, por exemplo, esse business cases aqui, ó, ele tem dois, tá vendo? Esse é o meu conjunto de dados, né? O meu modelo semântico, então todas as minhas bases de dados estão aqui dentro. E esse aqui é só o relatório em si. É só a parte lá do dashboard. Então, se eu quiser baixar aquele relatório que eu fiz, eu posso vir aqui, ó, nos três pontinhos e baixar esse arquivo. Eu não sei se é isso que tu está falando, mas eu posso baixar esse relatório. Não, eu estou falando em baixar os dados, as informações. Então, eu posso baixar os dados, mas de informações que eu já tenho. Por exemplo, se eu tenho esses dados aqui, ó, dessa DRE, eu posso vir aqui nos três pontinhos e exportar dados. Mas o que é que eu exporto? É só os dados que tem no visual. Os dados que eu tenho no meu relatório, das minhas bases, esse eu não consigo baixar, tá? Depois que vem aqui para o Power BI, ele vai estar aqui dentro. Até uma maneira segura, né? Porque já imaginou, se o cara tivesse acesso ao teu relatório e baixasse todas as tuas bases de dados para fazer um relatório para ele, ou seja, para utilizar de qualquer outra forma. Então, de repente, é uma maneira segura para que não tenha acesso às tuas bases. Respondi a tua pergunta? Eu acho que sim, eu acho que sim. Beleza. Mas eu entendi, o que eu entendi foi isso, tá? Qualquer coisa a gente vai conversando aí. O Paulo também Ei, quer... professor, ixi, deixa aí para depois eu falo. Tá. Paulo? Pronto, mestre. Vocês estão me escutando? Tô. Pronto. Boa noite a todos aí, né? Muito bom treinamento, tá? Eu sou professor da instituição também. Em questão de acompanhar, é uma linguagem muito... Não conheci o mestre ainda, né? Mas que qualquer pessoa consegue acompanhar, né? E eu gostei demais. Sem arrodeio e direto ao ponto. Power BI, eu acho que é isso mesmo. Também dou treinamento de Power BI. Não trabalho diretamente com Power BI, mas também com Power BI, certo? Então, o que é que acontece? Alguns pontos importantes que eu considerei, né? Eu fiz algumas anotações. Se eu tiver falado, corrija, tá bom? Mas, por exemplo, quando eu estou dando treinamento de Power BI, ou, né, falando sobre isso, a questão do dashboard, eu faço o dashboard em PowerPoint, ou então Google Apresentações, porque aí a gente, em alguns casos, né, de treinamento que eu me baseei, alguns professores, eles pegam sites de dashboard, templates, né, que a gente chama gratuito. Eu não gosto muito, né? Eu acho que o profissional hoje de sucesso, ele tem que ser ensinado para ele a questão da criatividade, né? E o mestre ensinou muito bem isso. Você não deixou nenhum ponto, nenhuma rasura nesse quesito, você demais, né? Nesse treinamento, né? Até por já conhecer a ferramenta, né, da treinamento digital, né? Que é uma ferramenta analítica, né? Então, era esse adendo que eu queria dar, né? Na questão dicas, né? Tem a criatividade, que vai ser um diferencial muito grande no mercado de trabalho, né? E outro quesito também que eu poderia dar como sugestão, exemplo, né? Dicas, né? Além dos SGBD que o senhor falou, né? Então, o sistema de gerenciamento de oportunidades que o senhor falou, ERP e outros, isso já interno de empresas, né? É interessante que a pessoa, ela também, tendo um pouquinho de programação na parte avançada, né? Não só a questão do no-code, que é sem código, né? Só digitando palavras. Porque no Power BI também tem uma linguagem de programação chamada Python, que trabalha diretamente com data science. Eu até digitei, então seria essa dica até para estender mais um pouco. Obrigado mesmo pelo treinamento, viu, mestre? Show. Perfeito, meu amigo. Obrigado você pelo compartilhamento da sua opinião. E aí, André? André ia falar? Sim, eu ia perguntar se dava para inserir mais informações. Depois que o processo já ter feito, você vai ver lá os gráficos e tal. Dá para
inserir dados depois que finaliza, depois que passa para o Power BI? Sim. A gente tem uma etapa chamada, assim, quando eu estou dando o curso, a gente tem um método de aprendizado que é o método de ESI, né? Que é o E, que é a, o conhecimento dos dados, né? A implantação e depois a gente tem o acompanhamento. Essa parte de acompanhamento é justamente o que você falou agora. Poxa, eu terminei o meu dashboard, eu já publiquei, mas e agora eu quero colocar mais dados. Surgiu uma tabela nova, uma base nova, eu quero levar para lá e mostrar esses meus dados com informação lá no dashboard. É totalmente possível, ou seja, é muito usual acontecer isso. Então, eu volto lá no meu arquivo, que eu trabalhei nele, trago a base nova, faço o relacionamento, né, se for preciso, se for necessário, mas muitas vezes é preciso. Então, vocês viram aquela parte de modelagem de dados, né, aqui, ó, onde acontece os meus relacionamentos entre as minhas tabelas, né. Por exemplo, eu tenho poucas tabelas nesse visual. Então, eu tenho aqui os relacionamentos, ó. Então, trago a base nova, faço o meu relacionamento, venho aqui para o meu dashboard, crio o meu dashboard novo, ou seja, também acontece muito de eu poder modificar, né? Ou seja, pegar esse visual, trocar por outro, mas sempre que eu fizer a informação no meu desktop aqui, eu tenho que vir aqui e publicar de novo, ó. Tenho que salvar as alterações e publicar, que é para esse relatório, ou seja, as alterações que eu fiz apareça para os usuários, né, que estão utilizando, beleza? Então, sempre é possível, tá? Sempre você consegue vir aqui, ó, e obter mais dados para poder mostrar no teu relatório. Aí Beleza? esse curso, beleza, muito bom, muito bom. E outra, esse curso, o senhor que dá também esse curso de Power BI? Isso sim. A instituição, ela vai se a... Tu vai falar, né? Fala aí, explica para ele como é que funciona. A gente vai ter agora, no começo de fevereiro, um curso com o professor Fabiano. E aí, quem se interessa, vou passar o link aqui no grupo, tá certo? Aqui no chat para vocês. Quem se interessar, já coloca direitinho seu nome, né? E que a gente vai dar um desconto no curso somente para quem está aqui na live hoje, tá certo? A gente vai lá dar a descrição do curso direitinho e quem quiser se inscrever já pode já fazer a sua inscrição, tá bom? Vou colocar até aqui o link já do chat também e do certificado de hoje, tá certo? Palestra de hoje. Acho que dá para ver aí no chat, né? Então, vocês coloquem lá nos comentários que vocês têm interesse no curso, que a gente vai estar entrando em contato, tá certo? Alguém Qual vai o tempo que leva? Qual o tempo que leva para fazer finalizar? o curso de 30 horas, tá? O primeiro curso, né? Que é o curso inicial. E aí a gente vai para o segundo curso, que é o intermediário, e por fim o avançado. Ah, beleza. Só falando um Obrigado. pouquinho aí do básico, intermediário, avançado, galera. Do básico, você já consegue construir um dashboard como esse, tá? O intermediário é você ver muito parte mais de linguagem DAX e de transformação de dados, uma parte mais avançada. E na parte avançada de Power BI, a gente vai entrar aí no que o Paulo falou. A gente pode conhecer lá como é que funciona a linguagem Python aqui dentro do Power BI. Tem outra linguagem que é muito importante no Power BI avançado, que é a linguagem M, que é utilizada lá no Power Query. A gente também aprende isso dentro do Power BI avançado e DAX avançada, tá? Então, vários cálculos avançados a gente também aprende lá dentro do curso avançado. Isso, exatamente. E aí, alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Se quiser, pode abrir o microfone, viu? Acho que Então, enquanto alguém se prontifica a falar aí, se tiver mais uma pergunta, o que eu passei aqui para vocês, galera, é só uma pincelada por cima, tá? Então, assim, a gente aprende, quando a gente vai fazer o curso, a gente aprende muita coisa, assim, bem mais no detalhe mesmo. Então, por exemplo, eu expliquei para vocês, assim, bem rápido como é que a gente obtém os dados, né? Como é que eu faço o meu lá do ETL. Então, eu vou lá, eu só mostrei aqui como é que eu pego do Excel. Mas no curso a gente aprende como é que pega lá do banco de dados do nosso sistema. A gente aprende como é que pega lá da web, como é que eu pego de uma boa prática lá do Google Sheet, do SharePoint, ou de um ambiente lá da web. Então a gente aprende no detalhe mesmo cada informação dessa que eu passei. Por exemplo, a gente tem aqui um background, né, por trás, ó, esse rosa, essas informações aqui, essa parte de mudança aqui para o verde, né? Então,
Você aprende no detalhe como é que faz cada coisinha dessa aqui, ó. Como é que eu faço um cartãozinho desse aqui, jogo esse título, esse número, como é que eu calculo isso aqui, como é que eu faço com que esse visual não interaja sobre o outro, como é que eu faço para trabalhar com parte de modelagem, de parâmetros, tudo a gente aprende para construir um cara desse aqui do zero, com os dados que a gente tem. Beleza? Show, excelente. Então, assim, professor, agradecer, né, a sua participação aqui nas férias turbinadas da FEP, agradecer, né, ao pessoal que está aqui com a gente. Pronto, a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá? Nesse link que eu passei da frequência, vocês coloquem lá nos comentários que tem interesse no curso. Aí a gente vai estar entrando em contato, tá bom? E aí a gente vai estar enviando o certificado da palestra de hoje a partir de segunda-feira, tá certo? E aí vocês aguardem aí no e-mail de vocês. E aí, quem tiver interesse no curso, já coloca lá na inscrição, tá bom? Então, professor, muito obrigada, turma. E é isso, gente. Amanhã a gente tem mais palestra, né? Na sexta-feira também. Professor, muito obrigada, viu? Foi ótimo, Obrigado, excelente. Zé. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês por poder ter esse tempinho de compartilhamento de conhecimento. E botem na cabeça que o Power BI hoje é uma ferramenta que toda empresa quer ter um cara que seja bom em BI. Então, se você está começando, você está saindo na frente. Tá certo? Com certeza, é isso aí. Pois tá. Então, boa noite, galera. Até a próxima, hein? Valeu, Tchau, tchau. pessoal.